Ah, mentira, o Mentira, Ulisses foi o foi o primeiro. primeiro. Agora... Stickers aqui Tem com bonitinho, adesivo, olha olha só, pra ver, cara, que Odete. cuidado, velho. Porque Eu o gosto canal disso. que a gente faz o canal do crime, mas a gente não faz um canal sanguinário. Então tem a Odete, ele é mais comportamental. É. Ele é mais divertido. Dá pra se rir. Quando a gente faz o nosso Fechou. tricô do crime lá, a gente fica só rindo de bebê. A gente né? tá falando de histórias boas, como escrever histórias boas, e o pessoal acaba acompanhando os crimes quando é uma história boa. O que é uma Toda história boa? boa. Toda... Personagens fortes, com histórias... Pra mim, o crime que pega muito forte é aquele que entra na sua casa. Que você poderia ter feito. Que você, de alguma maneira, você se espelha no seguinte sentido. Por que que Elise e a Suzane, eu não vou nem pôr a Flor de Lis, mas a Elise e a Suzane, esse caso do Jefferson Machado, quando o crime vira classe média, eu digo média, gente, não é de dinheiro, média da vida. É Sim. aquela pessoa que, assim, foi estudar, foi fazer... A Suzane, ela ia estudar, voltava para casa, tinha um namorado, tinha os conflitos naturais de toda a família, o pai não gosta do namorado. Aí, de repente, essa menina vai lá e inventa uma coisa, caceteia o cacete do pai. Desculpa, caceteia a cabeça do pai e da mãe. Não ela, mas os dois. Isso te traz o Isabela Nardoni. Porque você tem um cara... Você podia ser seu primo, podia ser você. Quantas vezes uma mãe já não falou para uma filha, ai, vontade de te esganar? A diferença é que a Jatobá vai lá e esgana. Sim. Então você tem essa proximidade, né? proximidade Sim. na sua vida, de todo mundo. É diferente de ver um caso de um americano que entra... O americano que entra atirando já tá ficando meio que comum pra gente também. Mas, por exemplo... Mas isso não gera tanto interesse quanto esses crimes mais passionais, né? Aqui no Brasil, tu fala? Não, interesse de saber mais, eu tô falando. Não, também tem, porque você também pode ser vítima de qualquer um desses crimes de atiradores em massa. A gente tá ficando muito próximo disso. Desde o atirador do shopping, em 99, que entrou no Shopping Morumbi e atirou em todo mundo. Mas o filme não tinha nada a ver, podia ter sido Pato sim, Donald e vai à lua. Entendeu? Não tinha nada. O filme é que muita gente apontou muito para o filme. E o filme foi sem querer, ele entrou naquele filme que tinha estreado, gente. E não era um filme blockbuster. Tanto que tinham 10, 15 pessoas. Se fosse um blockbuster, se fosse um Star Wars, ia ter um monte de gente. E ele não sabia atirar. Ele não sabia manejar o que ele tinha comprado. Que, graças a Deus, deu menos tiro. Porque senão ele poderia ter alvejado mais gente ainda. Só que desde 99 a gente já começou. E vamos lembrar que Columbine é em março de 99 e o Atirador do Shopping é em novembro de 99. Nossa. Então a gente entra na moda junto. Aí a gente tem as escolas que depois vieram, blá blá blá, e que foi esse horror que nós vivemos agora há pouco tempo de uma imitação em cima da outra, as crianças levando arma para a escola para se defender e se transformando num possível... Uma criança de 6 anos levar um martelo para se defender e mostrar para a amiguinha, olha, então a gente está vivendo isso também. Isso também entra na nossa classe média que eu digo. Mas eu digo assim, por exemplo... Crimes que fogem muito... O Flor de Lis é impactante porque é uma mulher pastora com 56 filhos. Mas você não vai ter 56 filhos. Você não Na vai... verdade, eu acho que além desses elementos que o Beto botou, tem um... Cara, é igual uma receita. Você tem ali que ter vários ingredientes. Além desses ingredientes que o Beto colocou, eu acho que também pro crime... Porque assim, eu frequento muito fórum da Barra Funda. Eu já tive esse embate com o promotor Sembranelli do caso do Nardoni. Que ele ficava muito irritado de darem muito holofote pro caso. E ele se questionava muito o porquê. Eu acho que tem um outro elemento que vai aí nessa esteira, que é uma coisa meio de folhetim, tem que ter uma história de amor envolvido. Quando eu falo história de amor, é sexo. Tem que ter, por exemplo, os ingredientes da Suzane. Cara, ela matou o pai e a mãe, a paulada, e foi pro motel. Então aí vem assim os ingredientes. A Elise Matsunaga, ela matou o marido e era garota de programa. A gente tá contando as histórias. Ou seja, as pessoas... Né? Exatamente. Tem o crime em si, que é uma matou a paulada, a outra deu um tiro, mas aí tem o entorno, tem muitas coisas que fazem esse crime virar novela. Virar novela mesmo, você fica acompanhando. O O.J. Simpson lá nos Estados Unidos, que todo mundo acompanha. Você acompanhou online, foi o primeiro online que a gente acompanhou, né? Porque foi a primeira vez que você viu o helicóptero atrás do carro. Mesmo, foi em 92, 93. Vira um espetáculo mesmo. No caso da Flor de Lis, ela foge um pouquinho desses ingredientes, que eu acho assim, que o fato dela ter 50 filhos e falsamente ter 50 filhos, ele vem muito na periferia. Eu acho que o crime dela explodiu, porque tudo explode primeiro na mídia.
Onde esse crime... Se esse crime for notícia só no programa sensacionalista, como tem uns monte, todo dia tem, tu abre lá, Record, um monte de tem um crime monte, que não mas o que vira- faz esse crime sair do programa sensacionalista e parar lá no Jornal Nacional, por exemplo, são esses elementos. A Flor de Lis, ela explode porque, ela era deputada federal, E pastora. pastora de pega Ela sucesso. se bastante. tornou primeiro uma celebridade. Sim. Pra Tinha ido na depois Xuxa. fazer. Ela já era uma celebridade evangélica. Então ela se cria, ela se cria, o Anderson, muito claro, mas ela vai pra vitrine, ela tinha uma grande vitrine, que atrai também, que aí é a celebridade. Se você usar esses critérios pra aparecer num telejornal nobre, tipo um jornal Hoje da vida, tá lá contando um pedacinho do crime. Aí contou um pedaço. O primeiro pedaço sempre matou e a polícia tá investigando. Só que a partir daí, desse primeiro capítulo, tu tem muitas coisas. Tu tem uma investigação, tu tem uma denúncia do Ministério Público, tu tem um julgamento. Tem Então, algumas provas que vão aparecendo novos personagens, aí vira uma novela. Depois que vira uma novela, não tem fim. A Suzane, por exemplo, a novela Suzane von Richthofen, que a gente acompanha desde 2002, quando ela era uma suspeita de latrocínio, enrola até hoje, só acaba quando ela morrer. Exatamente. Enquanto ela Mas não morrer, tá Do goleiro- todo mundo... Por que do goleiro Bruno não teve essa... Teve. Não teve, porque ele era uma grande Teve. celebridade. O cara ia ser goleiro É. da possivelmente Copa. da seleção, Ele né? ia ser. Aí eu vou vender o meu peixe um pouquinho. Eu acho que tem também, nesses critérios de você se agarrar numa novela policial dessa, novela da vida real, as mulheres, elas têm mais ibope. Sim, sem dúvida. Então o goleiro Bruno, como é um homem, e cara, é muito cruel, mas já é quase... Esperado? Não. Não, mas eu acho que a maioria... É mais comum os homens matarem as mulheres, tanto que tem crime Mas de é feminicídio. real, isso que você tá sim, falando é real. verdade. Mas aí você for lá no fórum, você vai ver que tem muita mulher criminosa, mas elas não viram essa novela, que era o que o Sembranelli dizia muito pra mim, porque, que é um outro critério que eu acho importante, não é da classe média. Então, É da classe... Por exemplo, a mãe que matou a filha, que aliás tem uns monte, lá de Parelheiros, não vai bombar. Eu já fiz um monte de casos disso, mas não pega tanto porque você não tá na classe média. Sim. Você não tá naquela família, porque é uma coisa assim, é difícil às vezes explicar isso, que é uma coisa que as pessoas acham que não é um preconceito, é um entendimento da história. Não é que você espera que uma pessoa que tenha aquelas condições mate, mas você espera que uma pessoa que tenha tido educação, cultura, acesso à saúde, acesso à família estabelecida, equilibrada, não mate. Então é uma questão assim, como que o Alexandre Nardoni faz tudo isso com a filha? Se ele tinha tudo para não fazer. Ele teve educação, ele tinha um apartamento dele, ele tinha apoio de pai e mãe, ele tinha dinheiro, né? Ninguém é milionário, mas tinha. Você tinha Por que, por exemplo, a família Gonçalves, ela tem menos expressão, e até tem um crime bastante falado, mas que é muito parecido com o que eu chamo de Suzane von Richthofen do ABC, que não é igual ao da Suzane. Porque a Suzane é uma menina que estava na faculdade fazendo direito, no mundo hétero, cacete a quatro tal. A família Gonçalves já é uma família, um casal de lésbicas, a menina já não estudava, a outra também não fazia nada. É quase assim, também você quer o quê? Entendeu? Então, eles não eram... a Suzane era uma família abastada, o outro era uma família média baixa. Então, não pega, mas não gruda tanto. Como você tem... teve tem o da Suzane, tem um outro que eu ia falar agora, que é claro que eu acabei de esquecer, que eu tô com esse problema de memória, deve ter Tem uma pegado Covid. coisa, tá, que eu tô fazendo um novo livro da Suzane, né? Mas tem uma coisa, essa coisa dela ser uma família abastada, tá assim, tá meio em xeque isso, sabia? Porque Que ela não é tão rica? ela não era tão rica. Na verdade, Eles viviam bem, Tem uma coisa mas que a o cara delegada precisava trabalhar. Cíntia Rico pra mim é Tucumbuva- aquele que pode não fazer nada, não olhar nem a conta corrente dele pra saber como é que tá o dinheiro dele e viver em paz e fazer o que ele quiser. Eu quero ir pra Paris, isso pra mim é rico. Não era o caso No caso dele, ele precisava trabalhar pra pagar a conta. Não, e também tem uma suspeita que nunca foi provada, mas eu acho que isso fica... Tem muitas evidências de que ele era um funcionário da Dersa, Diretor, né? Ele era diretor de engenharia, e ele morava numa casa muito simples. Eles moravam numa casa muito simples, ali também no Campo Belo. Campo Belo ou Brooklyn? Campo Ali Belo. meio Meio ali, né? meio uma confuso cruzada ali. Morava por ali. Aí ele consegue
como a classe média ela muda de casa ou de padrão de vida vendendo uma casa e comprando outra, né? Ele consegue comprar uma casa muito melhor do que Constrói, aquele vivia. né? Exatamente. Ele compra e constrói sem se desfazer dessa casa. E ele constrói uma casa que ela tem todas as características do rico emergente. É feia. Que a casa é uma casa que ela parece que ela terreno é grande. um terreno grande, mas por exemplo, ele compra umas palmeiras que manda colocar ali, mas Isso até é bonito, mas a casa é feia. A arquitetura da casa é feia. Só que aí Olha que horror, né? eu acho que essa combina muito com a suspeita de que ele desviava, de que ele operava um caixa 2 também, sabe? Ou seja, que é muito comum. Suspeita. Tem. Por exemplo, tu lembra na Lava Jato, eu cobri muito a Lava Jato para a revista Veja, e um sinal claro do enriquecimento ilícito, que é uma coisa, parece que é uma etiqueta que só os corruptos têm e seguem. Que quando eles ganham muito dinheiro, eles correm e compram aquela Evoque, aquele carro. Isso é maravilhoso. tipo, A Evoque lá do... É o símbolo do cara que ganha dinheiro fácil. Exatamente. Então, Tem tem uns amigos que tem, vou dar uma olhada nessa história. Começar a olhar direito esse negócio aí. E tem outros símbolos ali. Cara, isso é tudo... Eu tô ali num... Achei que era aquele Jeep Compass. Isso não prova nada, não quer dizer nada, mas são aquelas coisas que tu fica ali no campo da... Que a investigação considera muito isso. Entendi. E a Cíntia Tucunduva, ela fala uma história... A Cíntia Tucunduva é delegada da Suzane. Do caso da Suzane. Do caso da Suzane. Ela conta uma coisa pra mim, que vai estar já nesse segundo livro dela, esse outro viés da questão social da família, é que quando elas vão na casa da Suzane, eles abrem o guarda-roupa da Suzane, cara, era um guarda-roupa de 2 portas... Quase nada de roupa. Tipo, 8 cabides com... Toda a roupa dela era isso. Era 8 cabides e 2 gavetas. Por isso que ela aparece o tempo inteiro com aquela jaqueta jeans. Que era a única que ela tinha. E ela empresta muita roupa das amigas. Que aquela tava no cemitério. No cemitério é uma roupa emprestada, por exemplo. E se você for ver o quarto do irmão dela, do Andrés, e o próprio quarto dela... São quartos que parecem que tu tá... Cara, nem zero preconceito, tá? Mas parece que tu tá numa casa... Num quarto de casa popular, com aquela caminha bem simplesinha, cama pequena. Por exemplo, eu nunca fui rico, mas quando eu já tava adolescente... Já tava dormindo numa cama de casal. Entendi. Não tava naquela caminha apertadinha, né? Aquelas camas que tem até aquela pedaço de madeira pra pessoa que é tão estreito. Mas isso do Andrés. Do Andrés. Mas ele tinha 14 anos, né? Então, mas é o quarto dele, tu via que era um quarto muito apertado. E a própria disposição ali, né? É uma imóvel grande, mas eles têm muito peru no Pires. É um peru no Pires. Tinha umas coisas grandes num terreno grande, mas grande mais umas coisas. E muito apertado. A piscina apertada, tudo. Mas dentro disso que a gente está falando, eles têm todos esses elementos, que é uma família que, por mais que tenha tudo isso, que eu concordo, gelada, é estranho você ver ela matar. É estranho você ver ela resolver fazer tudo isso com os pais. Que é algo que ocorre todo dia, tem no Cidade Alerta. Sim. Um filho matando o pai. Outra coisa que... Olha, cara, depois que eu fiz lá o Instagram Mulheres Assassinas, aí manda o delegado lá do... interior do Acre, interior do Maranhão, interior do Mato Grosso, chove. Todo dia tem uns 3. Olha, matou a mãe e foi pro cinema. Olha, o filho a mãe matou o filho e jogou na churrasqueira. Olha, a mãe amarrou o filho e puxou no cara um monte, só que não repercute. Eu consegui repercutir da senhora lá que esquartejou. Aquela que o Aruaí achou no Twitter. Eles mandaram lá, esquartejou a... Foi você que mandou, né? Foi o Aru, meu marido achou, ele me mandou, mandei pro Ulisses. E o legal é que depois explode na Foi mídia, você, né? Que nacionalizou aquele caso tão específico do Aru, Mato Grosso. Nossa. O Aru que achou no Twitter, ou seja, se o Aru não tivesse achado aquilo, talvez aquilo nem tivesse ido para o UOL e os outros sites, porque ele pegou, mandou porque você Beto, não teria colocado no Mulheres Assassinas. Eu só coloquei lá, que não dá para eu ficar colocando todos. Primeiro porque também não dá para você pegar tudo que te mando colocar lá, assim, pelo menos checar se aquilo tem, tá num site confiável. Mas ali tinham todos os elementos. Uma senhora de 61 anos que matou o marido porque ela estava cansada de cuidar dele, uma coisa assim, ele tinha... Você já viu aquele filme Amor?
que é um filme fantástico francês, que o cara mata a mulher dele porque teve um AVC. É um filme lindo, é um filme Olha, que a ele gente mata fica por falando amor. em filme aqui, depois eles ficam entupindo o nosso É um Instagram, filme querendo saber francês, onde esse maravilhoso, filme chamado tá. Amor. Eu não sei onde tá, eu assisti no cinema. É um filme fala o que o diretor. marido mata a mulher porque ela pede com o olhar. Porque eles tinham um acordo entre eles que eles não gostariam de viver vegetalmente falando. E ele mata a mulher. É muito triste esse filme. Essa mulher quis dizer que foi por isso. Só que ela mata o marido que estava meio mal, só que ela mata, esquarteja, coloca o cara na geladeira junto com os negócios que ela fazia coxinha para vender e ela começa a jogar pedaços do corpo pela cidade. Então uma coisa assim, tá, você matou por amor ou você também, sabe assim, ela tinha todos, 61 anos, é muito fora da idade, você fala o que está acontecendo e tal. Mas outro elemento que Tem um caso parecido no livro da Suzane, o Chagas. Qual que é o Chagas? O Chagas, a esposa dele estava com câncer, eles gastaram todo o patrimônio no tratamento da mulher. Tipo, o cara já não tinha mais nem onde morar, ele já ficava no leito de morte com ela, porque até a casa deles eles venderam. E ela acaba indo pro paliativo, só que aí ela não, cara, ela definhava, já dava 6 meses e não morria, sem protocolo, e ele já sem nada, e ela falou, cara, pega uma arma e me dá um tiro. Ele falou, oi, me mata, e aí eles fizeram lá uma coisa, eles se agarram muito em religião, né? Aí disseram, olha, o nosso plano é o seguinte, você vai me matar, e em seguida você se suicida, e a gente se encontra lá no paraíso e vive feliz a vida. E ele pega e faz isso. Tanto que toda a história dele no livro é que ele mata a mulher dentro do hospital, ele vai preso por isso, vai pra Tremembé, e em Tremembé ele tenta se matar, que ele queria cumprir a promessa que ele fez pra mulher, que ele tinha que se matar. Primeiro ele tenta se matar com o uniforme, aquela calça K que ele amarra lá. Cara, o perito tá até me falando, se matar não é uma coisa muito fácil, tanto que ele se pendura lá e não morre, ele fica lá pendurado, ele socorre a tempo. Aí eles levam ele pra cela de inclusão, tiram as roupas dele, ele fica só de cueca. Aí dão pra ele essa história é horrível. Dão pra ele só o kit presidiário, que é o papel higiênico, um sabonete, escova de dente e um creme dental. Aí ele fica numa cela de inclusão, a cela de inclusão é a solitária. De frente, é a Duda que vê isso. que é a Duda que vê, exatamente. O namorado do Christian Cravinho. Aí o ASP fala pra ele, o agente de segurança penitenciária fala, Duda, toma conta dele, mas não fala nem por quê, só toma conta dele, qualquer coisa tu grita que a gente vem aqui. Aí ele pega o papel higiênico, fica desfiando o papel higiênico, fazendo um bando de... desfiando mesmo, picotando o papel higiênico. Aí a Duda fica vendo aquilo sem entender, aí depois ele pega o sabonete, leva na pia... na pia, passa na água até ele virar uma goma ali, mistura toda o creme dental inteiro e fica mexendo, faz 3 bolas, fica igual a argamassa. Sei. Em fração assim de minutos, ele pega e enfia a bola maior na boca, as 2 bolas menores no nariz, e ele pega a escova de dente, soca. Aí ele começa a se buchar, não dá tempo, da Duda grita apavorada, porque de ver aquilo, Claro. E os caras, quando chegam, ele já estava morto. Que absurdo. Pra cumprir essa promessa de encontrar... Mas aí você tem um amor por trás também. É um feminicídio, mas um feminicídio assistido, vamos dizer assim, porque a mulher queria isso. Aquilo é quase uma eutanásia. Né? A mulher pedia isso. É diferente, por exemplo, outro caso que tem muito a ver com essa coisa de iconização, inclusive, de assuntos, que é do feminicídio, que é a Tatiana Spitzner e o Luiz Mambaila. Sim. Porque eles eram perfeitos na foto, com Instagrams incríveis, com os dois lindos, se fotografando, tendo curtido isso, aquilo, blá, blá, blá. E, de repente, essa mulher cai, é jogada, não se sabe o que acontece, de uma varanda no dia do aniversário do cara. Então, ali começa... E ele grita esse caso porque tem todos os elementos. Ele foge... Ele se olha no espelho e tem câmeras, né? E ali você vê a fuga da Tatiane tentando fugir dele, ele agarrando, ele puxando, tem um momento que ele tira do elevador, você não consegue ver o que vem depois você só vê quem tem acesso às imagens que eu tenho, ela caindo, tá, blá, blá. Por que tudo isso?
Aí você vai olhar os WhatsApps, as conversas, e ver que ela já estava reclamando dele, que ele era abusador dela, que ela queria se separar. Daí você descobre que no dia do aniversário dele, que uma festa que ela que organizou, ela fala pra irmã, eu vou me separar dele. Aí eles vão pra casa, eles brigam, aí você vê toda a briga no carro, ele batendo nela. Aquilo tomou uma proporção maior do que uma Renata Mugiati, por exemplo, que é anterior a isso, que tem o mesmo fim, porque ela também termina caindo da janela, mas isso invade sua casa, porque você olha e fala, Sim. é aquela amiga que eu curto a foto, que parece... É a foto da inveja, é perfeito, os dois eram perfeitos na foto. Você não pode olhar, e é tudo assim, ela põe a foto e ele falava, eu te amo, dela falava, eu te amo ainda mais. Então, essa descompassação, a Renata Mugiati já estava super cadavérica, ela já estava com um monte de hematoma de apanhar, é diferente, a Tatiana não tinha isso, ela estava cada vez mais exuberante, com um homem cada vez mais exuberante. E termina nesse horror, que daí você descobre que ele, na verdade, matou ela antes, dentro da casa, e você vê que é tudo aquela coisa assim, que ninguém virou e falou, para, é meio Nardoni, Sim. que alguém, se tivesse uma pessoa lá e falasse, para, menino, olha pra mim. Não matava? É diferente da Suzane, que quis. Mas não tem uma questão aí também que, fora essas teorias que agora eu percebo que eles estão começando a criar uma nova categoria de crime, que é crime de inveja. Igual como criaram o crime de ódio, que até um tempo não tinha. Inveja? Então, É o crime de inveja. Não, mas é real. A gente estava discutindo isso sábado. O Ulisses fala assim pra mim, mas é muito pouco, Beto. Eu falo, não é, Ulisses, são as emoções humanas. A inveja A inveja mata. matar. Tem vários casos. Ah, o Jefferson Machado Mas isso. como sendo a única... A motivação, a emoção. A inveja, não, é calma. Inveja. Porque o ódio, a revanche... Não, mas Você calma, nunca ouviu falar que a inveja mata? Sim, mas... Então. Não, mas é a inveja... É que não pode falar mais, né? O quê? Não existe a inveja. A inveja é inveja. Eu posso brincar com Não, você e falar tem assim, sim. estou morrendo de inveja de você, desse Não. seu óculos. Amei. Se quebrar, fui eu que te joguei energia. Não é brincadeira, não estou falando não, isso. peraí. Mas quem fala inveja branca é inveja não branca. Vamos dizer assim, que não, era mas, antigamente cara, assim. Não, mas peraí, só um minuto. A inveja coleguinha, a inveja Mas não café é, com essa leite. não é essa que Mas mata. tem, Não, que ter tem inveja. tem que ter uma relação muito íntima pra ter essa inveja. Não é uma inveja de uma Não, pessoa. Não, tem que ter uma relação. Não é o tá. fã. Na verdade, assim, Exatamente. o Zueni Ventura, ele escreveu, que é um livro sensacional, quem quiser... eu acho que agora só tá em sebo, porque é aquela coleção Plenos Pecados. A Companhia das Letras convidou grandes escritores para cada um escrever sobre um pecado capital, e o Zueni Ventura escreveu maravilhoso. sobre a Eu inveja. lembro dessa série, O Mal muito Secreto. legal. O Zueni, que fez uma grande pesquisa sobre a inveja, ele A defende... Fernanda Torres fez aquela... A Casa dos Buda Ditosos, Ditosos, que é do João Baldo Ribeiro. que é dessa daí, dessa né? série. É. O João Baldo, o Zueni Ventura, que escreveu O Mal Pode abrir. Secreto, ele Só defende apertar. a seguinte Não, teoria. daqui. Você não sabe daqui? Eu não sei. Ele defende a seguinte teoria. Existe a inveja. Tá. Por exemplo, eu gostei desses óculos muito. Não, vamos falar alguma coisa mais pesada. Não é isso mesmo, é os óculos. Não, mas O não é óculos tipo- eu roubo. Ah, mas o óculos óculos... eu compro. eu vou te pedir emprestado. Tá. A inveja Eu não é quero, essa. a inveja eu quero o que você tem. Essa é a inveja. Nem tem a ver com grana. Não- Segundo o Zueni Ventura, Não. Não? que fez o. Não é segundo obrigado o a Zueni ter dinheiro. Ventura, que fez um ensaio sobre a é teu inveja. corpo. Eu quero os teus óculos. Eu tenho inveja de você e quero o que você tem. Os teus Essa é a óculos, diferença. o teu moletom, o teu tênis, eu quero esse microfone, eu quero esse vinho. Eu quero ter as coisas que você tem. Essa é a inveja branca. Inveja branda, vamos chamar. Branda, a inveja branda. A mais leve. Eu não vou fazer nada. Posso até te roubar para ter as coisas que você tem. Segundo o Zueni Ventura, existe uma inveja que ela desce uns patamares para baixo. Que aí, em vez de eu querer ter o que você tem, Eu eu quero passo a ser querer você. ser você para você Pô, que nem ter. aquele que filme é o- lá o do Matt Mulher Damon, Solteira, não é? Não. Mulher Solteira Procura. Tem o um Mulher Solteira Procurado- Procura, que é fantástico. Sabe qual que eu tô falando? Sei, é o Qual? Talentoso Ripley. Não, Isso, o Talentoso Mr. Ripley é fantástico, mas É, o Talentoso Mr. Ripley também Era é um isso, ele psicopata queria- que quer Sim, ser sim. rico. Ele quer ser rico, então ele vai buscar um rico para ele entrar no lugar dele. É. Não é que ele quer ser rico, então é que aquele cara passou na frente, podia ser Podia outro. ser outro. A inveja, ela é pessoal. A inveja é com você a história. Entendi. E você tem a inveja, que eu falo assim, são os elementos mais humanos que
que fazem os grandes crimes. Porque é aí que onde São você criando se essa espelha. categoria de crime de inveja. Mas não é criando, é que é real. Não, você viu que vai ter uma linha direta sobre crime de inveja? Ah, mas Sério? o linha direta, tadinho, tá meio atrasado, tá correndo atrás da vida. Correndo atrás do Ele rabo. ele tá sempre assim, tá falando de um que já foi falado. Aliás, Tá foi certo, ontem. Ontem, hoje é sexta? Hoje Não, é amanhã. quinta, hoje é quarta. Hoje é quarta. É amanhã é quinta. Mas assim, os crimes de inveja, eles têm a natureza humana, assim como, por exemplo, a Suzane, ela tinha o crime da ganância. Ela quer ser rica agora. Ela não quer trabalhar, ela não quer... Não, meu pai e minha mãe já viveram demais. Me dá esse dinheiro aqui, que é meu de direito, porque meu pai nunca me amou. Sabe aquela coisa? Você tem, você tem da Ana E aí Flávia... qual é o caminho mais rápido? Família Gonçalves é a mesma Mas eu acho que coisa. além disso, então, era isso que a gente estava falando no sábado. Eu acho que isso tudo realmente... O eu acho que nascedouro é isso. Então... Mas você tava falando que quando vai mais pra baixo vira o quê? Essa inveja Aí ele horrorosa. vai, se eu quero ser você, Eu vou tomar ser o você. lugar. eu quero Que tomar são teu lugar, esses vou te crimes matar que são... pra ser você. É a Mariana Munhoz, que é a Mary Munhoz, que é Mas a aí mulher não, mas- trans mas que aí, se calma. torna o Marcelo. Sim. Quero saber dessa Você história. tem o Mas Iago, aí, Beto, que é... tu não concorda com o seguinte, assim, beleza, eu acho que isso tudo é um motor. O motor pra eu te matar é eu querer ser você, Tá. porque eu quero Mas as sem o coisas que motor o você carro tem. não anda. Só que eu acho que esse sentimento muitas pessoas têm. Igual a Suzane, eu quero me livrar, eu quero viver, namorar em paz, sem a interferência dos meus pais. Cara, milhares de jovens. Sim. Mas aí, independentemente dessas características, dessas camadas, dessas motivações, da inveja, do ódio, eu acho que aí tem outro elemento que é fundamental para que um crime aconteça, que essas pessoas têm que ter dentro delas um sentimento que Lógico. faça com que ela seja capaz... Nem todo invejoso de matar mata. alguém. O É, invejoso, realmente, ele pode te destruir em várias coisas. Ele pode te destruir... Eu tenho tanta inveja de você que eu vou destruir a sua relação com o Vilela. É. Então eu vou lá no Vilela e faço show dividir pra conquistar. Isso é o mais comum. E Sim. pego você. Eu tenho inveja o invejoso- da tua profissão, eu vou tentar... Eu vou criar um monte de fake, Eu vou vou ficar falar falando mal mal do de chefe você. pra você, Eu vou, não, e hoje em dia eu crio um monte de perfil fake e fico falando mal de você. Então eu tô aqui, tem lá a pessoa invejosa falando, o Beto é isso, mas todo mundo sabe quem é invejosa. Então é uma coisa assim, a inveja, ela vai fazer você agir. Não Sim. significa que vai fazer você matar. Que eu Mas acho ela que você não vai mata descansar. independentemente do motivo, se foi por inveja, se foi por ganância, se foi porque você se irritou na briga do Se trânsito. você tem o desejo você- de matar, você vai usar essa gasolina para realizar. Eu acho que o desejo de matar vocês ainda não não acham? é suficiente. Eu Então, acho que porque- você tem que ter a perversidade. Não, lógico, Você tem claro que ser sim. perverso. Mas é o uma desejo de linha matar que é se isso. atravessa Sim. muito. Se você peso. passou a cancela, você não volta mais. não volta Porque mais. você também acho. já testou o prazer. Mas- E você teve prazer. Mas é que tá. Devem ter várias pesquisas sobre se isso lá atrás a pessoa não atravessou essa linha, ela colocou o pé na água e sentiu a temperatura. Tem. Maltratando Várias animal. vezes. Não, mas aí você está indo para psicopatia. Então, Psicopatia. A gente não tá falando Não disso. necessariamente, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, esse cara que matou o Jefferson agora. Eu não sei nem se ele é psicopata ou não. Ali tem uma mistura de tudo. Ele tinha inveja do que o Jefferson era, que, vou te falar, o Jefferson, esse caso de agora,